O Templo de Kailasa, localizado na província de Maharashtra, na Índia, é uma das estruturas mais fascinantes do mundo. Considerada a maior obra de arte monolítica do planeta, a edificação é um impecável trabalho tridimensional que conta com vários andares, e que está perfeitamente alinhada com os 4 pontos cardeais. O local pertence a um conjunto de cavernas conhecido como Grutas de Ellora. Um complexo composto por 34 templos e mosteiros artificialmente escavados ao longo de 2 quilômetros nas montanhas Sharanandri. Por ora, falaremos particularmente da Gruta 16, que se destacou por suas peculiaridades arquitetônicas, provocando vários debates a respeito de sua origem e seus curiosos arquitetos. Bem-vindo ao canal! E hoje vamos descobrir os segredos que essa magnífica obra esconde em seus intrincados detalhes. O Templo de Kailasa já causa impacto à primeira vista. A estrutura possui impressionantes 30 metros de altura, localizada sob um pátio que ocupa uma área de 82 metros por 46, sendo 2 vezes maior que o Partenon de Atenas. No entanto, o que torna essa estrutura tão emblemática é o fato de que ela foi construída a partir de uma única rocha de basalto, que teve de ser esculpida sem que houvesse erros ou imperfeições durante todo o processo de construção. Segundo os arqueólogos, o templo teria sido erguido por volta do século VIII, durante a dinastia Rashtrakuta, que governou grande parte do subcontinente indiano entre os séculos 6 e 10. O projeto contou com a participação de vários operários. Esses teriam executado a obra utilizando apenas martelos e cinzéis de 1 polegada. Dessa forma, seria possível garantir que o trabalho fosse ricamente detalhado e ilustrado. No entanto, calcula-se que o projeto levou cerca de 18 anos para ser concluído. Pouco tempo se for levar em consideração as ferramentas disponíveis e a magnitude do projeto. Em um artigo publicado na Revista da Sociedade Real Asiática, estima-se que foi necessário que 400 mil metros cúbicos de rocha fossem removidos do local para dar forma ao majestoso templo. E embora haja certa discordância em relação à quantia exata de pedras retiradas do local, todos concordam que este é um feito surpreendente para aquele período. A obra teria sido encomendada entre os anos de 757 e 783 d.C. Quando Krishna I dominava a dinastia Rashtrakuta, o rei teria ordenado a construção de uma estrutura que remetesse ao Monte Kailas, uma montanha com um profundo significado para muitas das religiões indianas, como o hinduísmo, budismo e jainismo. No templo, é possível observar os resquícios de pintura que antigamente decoravam o complexo, e que originalmente era coberto com gesso de calcário para dar a ilusão de estar coberto de neve, simbolizando o monte. Lembrando que o Monte Kailas é um dos picos do Himalaia que ainda não foi conquistado pelos humanos. E isso se deve muito ao fato do seu significado religioso. Por ser considerado como a residência do deus Shiva, a montanha é vista como território sagrado. Além disso, o seu pico atinge a marca de 6.638 metros de altura, o que torna um local de difícil acesso. Porém, vários grupos fazem uma rota de peregrinação ao redor da montanha, uma caminhada que gira em torno dos 51 quilômetros, sendo um roteiro bem mais acessível e igualmente desafiador. O templo é cercado por um pátio arejado, e ladeado por câmaras com colunas, sendo possível acessar o ambiente por corredores e varandas que se conectam por pontes de pedra. O local conta também com os 4 lados abertos esculpidos em pavilhões, salões, vestíbulos e enormes torres. No interior, o santuário é repleto de esculturas de deuses e espíritos divinos. Imagens de Shiva preenchem grande parte do espaço, onde a divindade representa o status de destruição e transformação. Shiva pertence à trindade hinduísta, ao lado de Brahma e Vishnu. E é considerado um dos principais deuses do panteão hindu. Com o passar dos anos, outros elementos foram adicionados ao conjunto, que possui uma série de esculturas em relevo e outras peças em grande escala, tendo vestígios de outros estilos em sua arquitetura, como Pallava e Chalukya. Logo na entrada para o pátio do templo, é possível ver uma enorme gopura, uma torre monumental ornamentada. Em torno dela, várias divindades decoram as paredes, onde na esquerda está representado os seguidores de Shiva, e à direita estão os seguidores de Vishnu.
Abaixo da construção principal, há um exército de elefantes esculpidos em pedra sustentando o templo inteiro. Os imponentes animais cercam um pilar de 30 metros de altura e que aparentemente foi o principal edifício do local em seu auge. Entre as esculturas, a mais importante é a representação de Ravana, o antagonista do antigo épico hindu, intitulado de Ramayana. A imagem situada no templo traz o personagem sacudindo a montanha Kailas, e segundo as pesquisas, essa representação teria sido realizada há cerca de 3 a 4 décadas depois do edifício principal. Por conta disso, outra parcela de historiadores acreditam que a construção tenha levado pelo menos 150 anos para de fato ser finalizada. Cada desenho esculpido em suas mediações foram meticulosamente planejados, porque uma vez que a rocha era cortada, não havia como refazer. Demonstrando que os seus construtores eram muito habilidosos, tinham um vasto conhecimento e domínio na arte da construção. Outra curiosidade interessante é que, embora o templo Kailasa seja dedicado a uma divindade hinduísta, os outros templos que se encontram no mesmo complexo das grutas de Ellora pertencem a crenças budistas e jainistas. Mostrando que o sítio arqueológico, além de ser um ícone da arquitetura, também representa um exemplo de tolerância religiosa dentre as culturas que dividiram o mesmo território. Como não existem registros suficientes para reivindicar um autor responsável pela criação do templo, alguns pesquisadores discordam dos estudos que atribuem a sua criação ao rei Krishna I, e relatam haver indícios de que o templo possa ser ainda muito mais antigo. Um desses indicativos seria as epígrafes encontradas no local, que não estão diretamente conectadas às cavernas e também não datam do tempo do reinado de Krishna I. Então, quem seria o responsável pelo sofisticado projeto? Existe também uma antiga lenda, relatada pela primeira vez no texto, Katha Kalpataru, que narra a história de um rei, que estava gravemente doente, e com os seus dias contados. Sua esposa, vendo aquela situação desesperadora, decidiu pedir ao deus Shiva, para que o seu marido fosse curado. E prometeu que se seu desejo fosse atendido, ela iria construir um santuário para a divindade, jurando que ficaria em jejum até que o Shinkara, ou seja, o topo do templo fosse concluído. O rei rapidamente foi melhorando, e a partir daí, perceberam que aquela promessa tinha sido um grande erro. Como naquela época as construções poderiam demorar décadas para serem finalizadas, a mulher ficou apreensiva, preocupada se conseguiria cumprir a promessa que fez ao deus Shiva. Até que um engenheiro muito inteligente, chamado de Kokasa, disse ao casal real que ele conseguiria construir o topo do templo em apenas uma semana. E que para isso, teria que fazer o templo de uma forma diferente. Ao invés de perder tempo abrindo o caminho pela lateral da encosta, ele pretendia começar a esculpir o templo de cima para baixo, iniciando o projeto pelo topo. E dessa forma a mulher teria conseguido então pagar sua promessa à divindade. Em homenagem à soberana, o templo foi batizado de Manikeshwar. Embora isso seja apenas uma lenda, o templo de Kailasa é reconhecido por sua notável escavação vertical, indicando que os escultores começaram no topo da rocha original e foram escavando para baixo. Sua arquitetura única nos conta que o local não seria possível se o projeto tivesse sido iniciado pela parte da frente, e vindo de baixo para cima. Além disso, o falecido historiador e arqueólogo, Madhukar Keshar Davarikar, acreditava que Kokasa poderia ter sido realmente o arquiteto responsável pelo projeto. Um fato interessante é que inscrições datadas do século XI a XIII, encontradas na Índia Central, fazem referência a essa linhagem dos Kokasas, e menciona que foram mestres na arte da construção. Seria possível então que, em meio a essa lenda que narra a origem do templo, exista algo de concreto? Sabe-se também que o templo de Kailasa sobreviveu à ira de muitos governadores islâmicos que tinham como objetivo destruir o fabuloso local. Durante o reinado do Império Mughal, dizem que 1000 pessoas foram enviadas para destruir o templo sob a ordem do governador, Aurangzeb, responsável pela queda de milhares de outros templos hinduístas. Porém, o exército dificilmente conseguiu causar algum dano à estrutura, e apesar de inúmeras tentativas ao longo de 3 anos, eles só conseguiram desfigurar algumas das estátuas, fazendo com que o governante abandonasse a ideia. O templo de Kailasa é repleto de elementos simbólicos e mitológicos. Essas representações narram um trecho de uma rica história que se preservou no tempo. Os visitantes, ao se deparar com a incrível obra de arquitetura, se veem diante da inquietante questão:
De onde teria vindo essa sabedoria ancestral que teria permitido àquele povo construir algo assim em tão pouco tempo? Praveen Mohan, do jornal e canal indiano Phenomenal Place, colocou uma curiosa questão em debate. Ele diz que, se as pessoas trabalhassem todos os dias, durante os 18 anos, por 12 horas diretas e sem pausas, elas teriam que ter removido 5 toneladas de rocha por hora. Um feito complicado de se realizar até mesmo nos dias atuais, com toda a tecnologia e planejamento à disposição. Em contrapartida, o professor de engenharia mecânica, Dr. Srinivasan, explica que a solução para esse enigma está no tempo que os operários tiveram para dispensar todo o entulho removido da encosta. Ele acredita que os trabalhadores poderiam ter reaproveitado os materiais em outros locais próximos do templo. Mas embora essa afirmação aparente ser uma ideia bem convincente, não existem vestígios de que as pedras extraídas tenham sido realmente reaproveitadas em locais próximos dali, ou descartadas naquela região. Então, onde será que estariam as toneladas de pedra de basalto removidas durante a construção do templo? Questões como essa fazem as pessoas refletir sobre o fato de que humanos que viveram há mais de 1000 anos atrás já teriam a capacidade de construir algo dessa complexidade em um período de 18 anos. Praveen Mohan diz que nos textos védicos existem menções de um dispositivo mecânico chamado de Bastra, atribuído aos conhecimentos avançados de engenharia das culturas na era védica. O aparato tecnológico teria a capacidade de perfurar rochas com facilidade, produzindo efeitos semelhantes à vaporização. Será que isso explicaria o desaparecimento das várias toneladas de rocha? Bom, não existem muitos detalhes de como esse aparelho funcionava. E tão pouco se sabe sobre o seu real paradeiro, deixando assim mais perguntas do que respostas. O Templo de Kailasa possui também vários túneis que curiosamente não levam a lugar algum, se dobrando para ângulos estranhos, chegando até 12 metros de profundidade. Uma dessas entradas acabou sendo interditada pelo governo da Índia, que, segundo eles, o local apresentava riscos de segurança. O caminho é bem escuro e dá acesso a um lugar que desce verticalmente. Autoridades indianas acreditam que túneis como esse podem dar acesso a grandes cidades subterrâneas construídas abaixo do Templo Kailasa. Infelizmente, por conta de questões políticas internas, nunca houve autorização para se explorar esses porões do templo. O que será que poderia estar escondido no final desse enigmático túnel? No livro A Doutrina Secreta, da escritora e cofundadora da Sociedade Teosófica, Helena Blavatsky, é dito que os Brahmanes e os Yogis são os únicos que conhecem toda a verdade oculta no grande templo de Kailasa, assim como as entradas de todos os túneis secretos e câmaras escondidas, espalhadas por todo o complexo das cavernas de Ellora. Já Erich von Däniken, escritor do polêmico best-seller Eram os Deuses Astronautas, acredita que os construtores de Kailasa teriam recebido conhecimento e tecnologia de seres extraterrestres, e indícios disso podem ser encontrados nos antigos textos védicos, como o Mahabharata e o Ramayana. Saindo um pouco do campo das especulações, as estimativas dos pesquisadores indicam que o local abriga pelo menos 30 milhões de gravuras entalhadas em sânscrito, e que sua grande maioria ainda precisa ser traduzida. Dessa forma, eles acreditam que se conseguirem decifrar os textos antigos entalhados ao redor do templo, eles poderão finalmente esclarecer muitos dos mistérios sem respostas que envolvem a construção do templo, assim como a finalidade dos estranhos túneis subterrâneos abaixo de todo o complexo. Tendo essa enorme importância, o grupo de templos foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco em 1983 e representa de forma majestosa o estilo de arquitetura da Índia, servindo de inspiração para várias construções que vieram posteriormente. O Templo de Kailasa representa um legado que sobreviveu à ação do tempo de forma sublime e que dificilmente se deixará cair no esquecimento. Agradeço a sua atenção até aqui. Um forte abraço e até um próximo vídeo.